Cara, eu não Sim. tive pai, nem mãe, né? Vivos, pai são vivos. Mas hoje eu sou um pai espiritual na minha geração. Hoje eu tenho minha família, meu filho, meus filhos, minha esposa, eu sou apaixonado na minha família. Então, essa crise de identidade que pegam muitos jovens na faculdade, ela é Sim. falsa, cara. Deixa eu dizer uma coisa. Através de Jesus, recebemos o direito de ser chamados de filhos de Deus. Acabou, Nicole. Filhos Somos amados. filhos e somos amados. Sabe? Nós somos comprados por bom preço. Né? Então, Não é sim, só aquela Jesus pagou isso. paternidade fajuta, né? Vazia, né? Tipo assim, que você só é meu filho, sabe? Ausente. É, Né? um pai ausente. Não, Deus literalmente é um pai presente. E é isso, cara. Então, quando eu entendi O isso na minha problema é vida, quando a gente se ausenta da paternidade de Deus. aí dá um de filho pródigo, né? É isso, Tá na literalmente. presença, não desfruta da presença, aí quer a herança para poder desfrutar daquilo que ele já Sim. tinha dentro de casa, não precisava sair. Então, tem como ser cristão na faculdade. Tem. No curso que eu tava, eu lembro que tinha um ateu lá que ele me zoava muito, eu contei isso na igreja, não sei se eu já te contei, que, pastorzinho da turma, Você já contou. me zoava, eu nunca discuti. E aí, as pessoas começavam, né, a fazer prova, o pessoal já tremia, né? Uhum. E aí, o que o pessoal fez? Poxa, Mara, ora pra gente iniciar uma prova. Cara, foi muito forte isso. Muito bom. Então, com o tempo, a galera começou a orar, sabe? A gente começou a orar dentro da turma. Pô, tem que ver a mão de Deus nisso. Então, eu sempre aprendi uma coisa, né, Nicole? A nossa identidade em Cristo é sermos filhos amados do Pai Eterno. Acabou. Então, como filho, eu não me permito ser moldado pelo ambiente. Na verdade, eu moldo e transformo o ambiente que eu estou habitando. Exatamente. Acabou. E esse é um contexto que às vezes o pessoal A não questão entende. de não se conformar Sim. com aquilo, com a situação que Ou eu não vou me tô... corromper. Decidir não se corromper, Fulano realmente. saiu pra ficar com não sei quem. Pode ir? Tchau. Tchau. Eu tô firme. Vai. Cara. Eu acho que o que pega muito na nossa juventude hoje é isso, né, pai? Namoro, relacionamento, bebida, prazer da Sim. carne. E aí cai nessa falsa sensação. Identidade, uma identidade. Ó, eu sempre falo o seguinte: o primeiro lugar que o inimigo ataca é a sua identidade. Se ele conseguir corromper isso, O resto vai estar fichinha. o resto é fichinho. O resto é mais fácil. A identidade ponto que é o mais alto. importante. Então, por exemplo, dentro dessas perguntas, que eu falei assim, cara, vou separar umas perguntas pesadas pra Nicole. Tô sentindo isso. Eu separei uma pergunta aqui, Nicole, que realmente é outra pergunta que tá muito no contexto cristão, tá? Sim. Essa pergunta aqui, ela é importante. Namoro na juventude é bom ou ruim? Fala um pouquinho da visão da Nicole com relação a esse assunto. Eita, que pergunta difícil. Tá querendo me comprometer Não, aqui, eu tô sentindo isso. Cancelar ela aí, gente. Não me cancela, por favor, O gente. pessoal tem que ser cara na rua. Falou que não podia Então, a minha visão, tipo assim, eu vejo jovens, juvenis, no tempo de hoje, Aham. uma ansiedade pra namorar. Não é nem questão do namoro que me Sim. incomoda. Não tem nada contra quem namora, né? Eu não namoro, entendeu? Não tem nada contra quem namora. Graças Mas, a Deus, tipo assim, não. graças a Deus, tô de boa. Mas, tipo assim, eu tenho muito problema com uma palavrinha que é muito usada hoje, pela juventude, pelos jovens. Ficar. Ai, isso daí é uma crise pra... Eu tenho muito problema com essa palavra. Porque, Também. pra mim, essa palavra é uma palavra muito rasa. Uhum. Ela não é profunda, ela não vem de questão de querer ter um relacionamento, Uhum. de querer ter uma vida, de querer Nada construir. sólido, né? Não é uma coisa sólida, não é uma coisa que vai ser constante. É literalmente ficar. Como pra mim é como se você bebesse água num copo descartável. Uau! Você bebe do líquido e depois você descarta. Simplesmente depois pega outro copo. Joga Tipo, fora. é como se você usasse uma pessoa para determinadas circunstâncias, no momento ali pra você faz falta, vamos colocar aqui uma carência, Aham. pra suprir uma carência, porque você também não quer ficar sozinho, porque Uau. tá todo mundo namorando, e como Sim. eu vou ficar sozinho se tá todo mundo namorando. Sim. Então, é uma questão de, tipo, muito isso, de, tipo, beber um líquido, beber uma água num copo descartável e literalmente descartar. Isso, Uau. pra mim, é uma definição de ficar. Eu Uau. literalmente não concordo, não é nem que tá na Bíblia, não, é minha opinião pessoal A mesmo. visão da Nicole. É a minha visão, eu não concordo com essa palavra de ficar. Então, quando eu escuto alguém falar sobre ficar, eu fico assim, Crente não fica, cara. não dá. Cristão não fica. Não dá pra mim, eu acredito que as pessoas têm sentimento, sabe? Sim. E se eu penso em querer ter um relacionamento com uma pessoa, ficar pra mim tá totalmente fora de cogitação. Não é. Não existe. E aí, nessa visão pra você, por exemplo, sobre o ficar, o cara até brinca, né? Você vai ficando, quando Jesus Quando Jesus voltar, você vai ficar também, Mas assim, dentro dessa visão pra você, cara, sei lá, você acha que o namoro atrapalha o relacionamento com Deus? Sim, não, é em todos os contextos, não é em todos os casos, alguns ajudam. Como é que é esse pensamento pra você?
Então, em alguns casos eu acredito que atrapalha sim. Uhum. Porque a pessoa acaba idealizando uma outra pessoa que é ser humano também. Sim. Você acaba querendo suprir uma necessidade, uma carência, uma falta de amor que provavelmente você não teve na sua Sim, vida, sim. principalmente no contexto familiar. Isso pra mim é muito importante. Eu Uhum. vejo que muitos dos problemas da juventude hoje acontecem porque a família não foi a base. Uau. Então, quando um jovem, um juvenil, uma criança, enfim, passa por essa instância de ter uma família abalada, Aham. pela vida inteira dele, se ele não se decidir, e literalmente se firmar Vencer isso. Uhum. e vencer, ele vai ser uma criança traumatizada, Uau. um adolescente traumatizado, Sim. um jovem traumatizado Sim. e possivelmente um adulto e um idoso traumatizado. Sim. Se ele não conseguir realmente vencer essa A situação. base não foi tratada. Então, se eu entro num relacionamento totalmente abalada pela vida, vamos dizer assim, e encontro uma pessoa que pra mim é uma válvula de escape, mas que eu penso que talvez eu ame essa pessoa, mas eu não amo essa pessoa, mas quero suprir uma necessidade, isso não é amor pra Isso mim. não é amor. Não é amor. Tem pessoas que entram no relacionamento pra transferir pro outro uma necessidade Sim. que ela tem Sim. interna. Ó, eu já vi, Literalmente. por exemplo, meninas, infelizmente eu aconselho muitas pessoas que, por exemplo, tem relação sexual antes do casamento, Nicole, porque diz, se eu não fizer isso com meu namorado, ele vai me largar. Que largue. Cara, que Não é? largue. Que largue. Que largue, dane-se o cara. É. Não, mano, pegou pesado agora, não, dane-se o cara. Cara, eu sempre falo o seguinte, se o cara ele tem competência pra poder, se ele tem esse caráter, um exemplo, pra poder gerar esse tipo de pensamento nessa menina, pra poder ter relação com ela antes do casamento, não permitir que ela se guarde, né, ambas as partes, né. Se ele tem esse tipo de postura agora no namoro, você pode ter certeza, esse cara não vai te levar pra altar. Esse cara não vai te levar Ele pra não tá posição querendo errada. conquistar o seu coração. não quer Ele só quer o coração, corpo. seu corpo. É isso, cara. Só que quando você fala, as pessoas... E aí eu percebi que muitas tinham uma necessidade de aprovação do outro, cara. Não, amigo, não é isso. Então, assim, igual você falou, namoro. Em alguns contextos, atrapalha. Eu já vi namoros Atrapalha. que são saudáveis. Eu já vi namoros, por exemplo, que são bênção. De que um ajuda o outro. Aham. De que um faz o outro chegar mais longe. Eu já vi isso, Nicole. Já vi realmente jovens que se juntaram e, mano, cara, os dois serviram a Deus, mano. Foram até o fim, casaram. E hoje são líderes em outro lugar, pastores, né? Sim. A mulher é ministra e o marido é pastor. Isso é muito bonito. Isso é lindo. Mas, infelizmente, não é em todos os casos. Agora, nesse contexto, é forte, cara. Você acha que vale a pena hoje? Por exemplo, a Nicole não tá namorando. Sim. Graças a Deus, tá sendo obrigado. Amém. Amém. Mas a Nicole hoje não tem relacionamento. Eu falo assim, questão Uhum. afetivo, né? Pra você vale a pena? Pra mim, no caso, Pra você Hoje? não tem ninguém hoje. Isso. vale a pena. Uau. Por quê? Vale. Porque aí eu tenho o tempo todinho pra servir a Deus. Uau! Ponto. Literalmente isso. Chegaram a 100? Vale totalmente a pena. Tipo assim, Tá livre? totalmente livre. Não que eu ache errado, eu não acho errado as pessoas namorarem. Eu principalmente falo sobre a questão de ficar, que pra mim Não rola. não rola. Sim, Eu não rola. não aconselho as pessoas ficarem. Não aconselho ter um relacionamento raso de que hoje tô um, amanhã tô com outro e Sim. depois da manhã tô com outro. Você Vai não na é pra questão ser usada, né? do pastor Mário falou da pessoa querer suprir uma carência, uma necessidade que é de uma falta que fez pra ela, numa outra pessoa. Aham. Colocar uma pessoa no pedestal, sendo que a pessoa é ser humano, ela vai Sim, errar, ela vai claro. falhar. Então, não tem como você colocar essa pessoa no pedestal, sendo que ela não é um Deus. E não é Deus. Sim. O único que não decepciona, que não abandona, que não Isso trai, aí. que não troca, é Deus. É isso aí, só isso. Então, pra mim, viver um relacionamento com Deus tá mais do que suficiente por mais agora. importante no momento. É lógico que um dia eu vou namorar, que eu vou Claro. casar, vou ter minha família, vou ter meus filhos, mas por hoje, pra mim, não tá No momento, não. fazendo Acho falta. legal que isso significa respeitar tempo, né? Né? Sim. Existem na nossa vida... Vou até existem usar processos. um texto bíblico aqui. Aham. Tá vendo? Gente, a Bíblia, ela serve pra responder Qualquer qualquer coisa. pergunta. Qualquer pergunta. Fantástica, né? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Oh, aleluia. Então, isso aqui já responde essa pergunta, assim, com uma maior ênfase. Tudo tem seu tempo. Não precisa você acelerar as coisas, não precisa você sair experimentando as pessoas como se fazer das pessoas como se fosse um ratinho de laboratório, fazendo experiências. Não Não é existe isso. O ser humano não é igual um prato de comida pra você comer e depois sair fora. Jogar fora. Cara, esse versículo, igual você falou sobre Eclesiastes 3, se eu te falar, você vai achar que é mentira. É o versículo que eu mais carrego no meu coração.